Oba! E essa foi a nossa Nenuca, né? Com o tema sortuda. Ai, esse amor que me faz... como é que me faz não sentir o chão, não é? Yeah. Mulher quando está apaixonada também é outro nível. Não é avião, não? Acho que é avião, deixa estar a confundir a paixão com o avião, porque o avião não nos faz sentir o chão. Mas... Exatamente. Olha, dessa forma a gente volta assim para o nosso terceiro já, não é? Estamos já no nosso terceiro bloco, o tempo passa. E saímos com o nosso Mami Táxi, não é? Exatamente. Mas tudo vai ter que mudar. Essa parte já não sei. Bem, tivemos a curtir o final do nosso segundo bloco com o Mami Táxi. E agora tivemos então a abertura com a Nenuca. E você, caro telespectador que já está a acompanhar o nosso programa, sabe que neste terceiro e penúltimo bloco vamos então dar por encerrado o nosso tema. Hoje nós estamos a falar sobre o acesso ao ano letivo 2019. Exatamente. E estava o Gelson... Sim. Mas antes olha, do temos Gelson alguém, voltar a deixar o apelo... Antes que ele comece a falar, porque depois não vai querer parar, o melhor é a gente dar assim, a oportunidade da nossa telespectadora que nos assiste. Olá, Vânia. Tudo Vânia bem? da Costa. Alô? Vânia. Alô? Olá, minha querida. Olá, Seja Vânia. bem-vinda. Tudo bem consigo? Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Francisco. Olá, minha querida. Como é que Sim, está? estou bem, obrigada. E vocês como estão? Olha, nós também estamos Graças bem, a graças Deus. a Deus. Vânia, Vânia? Sim, Joyce. Oba, Vânia. está dentro do nosso tema, não é? Certo, estou bem. Preciso acompanhar, não desde o início, mas acho ser um tema bastante pertinente. Exato. Senhora. Sim, é muito pertinente. O acesso Ao ano letivo 2019. Pois é. Há uma certa dificuldade quanto a aceder às escolas públicas. Eu tenho dito que para acedermos às escolas públicas é necessário ter bolso para tal, porque são reservadas para os particulares e os particulares é que gerem as vagas. Então, os pais já têm uma necessidade de passarem a noite aí, passar por dificuldade para então conseguir as vagas. Exatamente. Outra questão muito pertinente é que nós dissemos que o acesso à educação é gratuito, É gratuito, mas não significa isso. E precisa-se que, quando implementamos qualquer regulamento, há de ter uma fiscalização para então verificar se aquilo que implementamos, as obras que implementamos, está a ser cumprida. Exato. Isso não se verifica. Outro fim é que é reservado, ou seja, o período noturno é pós-laboral, é para as pessoas maior de idade. E temos verificado crianças, adolescentes, a estudar no período noturno. Exato. E, de certa forma, estamos a contribuir para a criminalidade. Porque existem crianças que despedem em casa, ou adolescentes que despedem que vão para a aula. E, de certeza, ficam a beber, ficam na prostituição, ficam a fazer coisa não aceitável para uma criança daquela idade, ou um adolescente daquela idade. Então, temos que velar muito por isso e apelar às pessoas de direito para se verificar essa situação. Oba. Vânia, minha querida, muito obrigada pelo seu contributo, mas quero deixar alguma questão aos nossos convidados? Eu quero que os nossos convidados apertem mesmo, porque eu gostei da forma como estão a dissertar o tema. Estão a focar nos pontos-chave e a falar principalmente as pessoas ligadas ao Ministério da Educação para fazer muito mais para a nossa educação, porque a educação é o pilar de qualquer sociedade. Exatamente. Então temos de educar para poder então ter uma sociedade sólida. Exatamente. Muito Vânia, obrigado, muito obrigada Vânia. por ter ligado, minha querida. Fique em companhia então do nosso programa, está bem? Obrigada e bom trabalho. Boa tarde. Um beijinho, até já. Beijinho, Joyce. Oba. Olha, tem-se dito Pois. que a maior arma de um país é um cidadão com a mente sã, não é? E eu li uma outra frase que dizia: o Estado tem medo de pessoas formadas. Mas Não quando é? nós falamos de pessoas formadas, é Mentes pessoas abertas, não não é? são formadas pelo canudo, mas formadas de forma intelectual, com pensamentos próprios, com conhecimento Pessoas que propriamente façam jus dito. do seu canudo, não é? Exatamente. Exato. O Gelson estava a fazer um apelo antes de irmos ao à intervalo. inspeção da educação, não é? Sim, olha, eu vou aqui unificar a ideia da Joyce ao pensamento de um precursor que revolucionou a Cuba. E hoje, pelo menos, notamos a Cuba o país que é,
com crânios que têm, porque submeteram aquilo que eram as transformações, não é, das personalidades. Exato. Estamos a falar de Julian Marte, em que dizia que ser culto para ser livre. Ele dizia que antes de discutir os seus direitos, deve saber o que é que você está a discutir. Primeiro tenha uma formação. E estamos a falar do indivíduo que tinha propriamente, acho que aproximadamente 10 licenciaturas. Isso é muito pouco, porque ele tinha muito mais. Tinha muito mais. Era um revolucionário. E ele fez isso para contrariar certos dogmas que a Cuba tinha como febre. E chegou mesmo a mudar, e hoje a Cuba é o que é, e buscamos experiências na Cuba, em termos de medicina, pura e simplesmente, se calhar, porque vimos um potencial na Cuba. E nós devemos aproveitar isso. Dizer que é necessário que as nossas instituições, através do Ministério da Educação, aprimorem mais naquilo que é expansão. Nós temos elementos que supervisionam, que inspecionam o processo do Ministério da Educação. E eu acredito que pode fazer muito mais se estarem a par daquilo que têm sido as atividades desenvolvidas pelas instituições públicas. Porque essas professoras ou esses professores, estes diretores de escolas, acabam por não cumprir aquilo que são as obrigatoriedades enquanto instituição. Por que eu digo isso? Porque, vejamos só, o meu caro colega do painel, Tinjumbila, falou muito bem. Um diretor tem 30 vagas. Essas 30 vagas, em vez de dar a quem não tem possibilidades de poder estar numa instituição pública, o que ela faz? Vende esta vaga. Mesmo depois de termos aí o lema que o ensino é gratuito. Exatamente. Ela vende essa vaga com o pressuposto de arrecadar os seus valores e fazer das suas. Exatamente. Então, é necessário que as pessoas sejam mais responsabilizadas, mais sérias, porque nós precisamos de um Ministério da Educação muito sério. Muito sério. Muito sinceramente falando, nós não temos as pessoas certas no lugar certo. Exatamente. É necessário que alguém dotado no ramo educacional consiga, pelo menos, corresponder... Gelson, vamos só trocar aqui. Consiga, pelo menos, corresponder àquilo que é o trabalho da área em que nós estamos. Exatamente. Porque se estarmos a meter pessoas porque têm um certo posicionamento social, esta porque é ministro tal, esta porque é ministra tal, e porque está há muito tempo. E se calhar acham que não vai fazer é aquilo das que eu tenho suas, dito, não é? o nosso país só está do jeito que está porque governa-se por experiência e não por conhecimento. Exatamente. É porque estava no setor X e este, como lá, comandou um grupo de tal e foi assim, deu certo, então vem também para as finanças, porque aqui vai comandar. A educação é um setor muito sério. É a base para a consolidação de uma sociedade e é necessário que todo mundo, pelo menos, aprimore isso. Gostaria também aqui de deixar um ponto esclarecido. Na verdade, o Ministério da Educação é um órgão do bem. Só que o que acontece? É um termo que eu gosto muito de ouvir, não é? Que são os ninhos de marimbondos, não é? É um termo que eu gosto muito de ouvir. Os seus agentes, não é? Eles mordem. Exatamente. Mordem. Eu gosto de ouvir esse termo. Por acaso é um termo que também é uma chamada de atenção. Na verdade, o Ministério da Educação é um órgão do bem, mas infelizmente existem os inimigos do bem. Esses inimigos do bem são indivíduos que, de uma ou de outra forma, venham a prejudicar ou manchar o bom nome que o Ministério da Educação vem passando ou deveria passar para a sociedade. E assim chega uma altura que já o respeito para esse Ministério, que é o Ministério da Educação, começamos a perder o respeito pelo Ministério da Educação. Por outro lado, nós deveríamos aqui descentralizar as coisas. É necessário separar as águas, porque nós não podemos aqui envolver um ministério associando a outros assuntos, a outros ministérios. Praticamente, o Ministério da Educação, poderíamos dizer que é o porte seguro para uma sociedade, porque uma sociedade precisa de um Ministério da Educação muito bem sofisticado e, sobretudo, muito bem confiável. As pessoas... Muito bem sólido. Mas é complicado quando um cidadão falar bem do Ministério, vamos falar, por exemplo, da Educação,
quando as pessoas que a representam não a representam bem. Companheiro Mendes, acontece que a nossa sociedade em si nos acostumou a pensar isto. Exatamente. Quer dizer, as experiências já vividas nos acostumaram a pensar de que este ministério está perdido. Está perdido. Porquê? Por causa de Aquilo que se diz razões, por um, razões pagam muito, todos. muito Sim, óbvias. por exemplo, nós podíamos dizer que se calhar os professores têm culpa porque vendem as vagas, ou se calhar o diretor tem culpa porque vende as 30 vagas. Mas o Ministério da Educação, como disse o Gelson há pouco, tem os inspetores, as pessoas que fiscalizam. E essas pessoas não conhecem esta problemática. Também fora disto, poderia surgir uma outra problemática, porque muitas das vezes, conforme já frisou o meu companheiro Gelson, existem pessoas certas nos lugares errados. Exatamente. Quer dizer, lugares que deveriam ser para alguns, mas Para as proporcionados para outros indivíduos. Quer dizer, seria para pessoas do bem. Exatamente. Então, colocamos ali inimigos do bem. Yeah. Esses inimigos do bem só vêm, sobretudo, prejudicar e manchar o bom nome que o Ministério da Educação poderia mostrar à sociedade. Rafael, esteja É à o seguinte, vontade. mas eu ainda acho que a escassez que nós temos atualmente, que é no acesso das vagas, dá-se pelo pouco número de instituições que a gente tem, pelo pouco número de sala de aula que a gente tem. A lei da Tem- procura e oferta. Certo, temos poucas salas de aula, poucas escolas para muita população, Para para muita muita população. gente. Há muita gente fora do ensino de educação, do ensino, não por falta de valores monetários, por falta mesmo de sala de aulas. Mas Não- também vamos ser realistas que, em alguns casos, vamos falar, por exemplo, do ensino superior, há pessoas que fogem em fazer os testes nas escolas públicas, né? Porque acham que, se calhar, os testes são mais difíceis e é melhor pagar numa escola privada. Sim, sim. Porque, por exemplo, a faculdade, a Universidade Agostinho Neto também tem acontecido coisas do gênero, em alguns casos. Carlos Mena, vamos só fazer um seguinte. Quantas instituições, quantos institutos superiores ou universidades do Estado nós temos? Tirando a Agostinho Neto. Única. Quantas temos? É a única. Temos poucas. Temos também não, Eduardo dos Santos. Cá em Luanda. Cá em Não, Luanda. é única, Cá em é Luanda. única, Cá única. em em Luanda Luanda. é Agostinho Neto, É Agostinho mas nas Neto. demais províncias Tá bem. temos a. Quantos Eduardo dos Santos jovens também. terminam o ensino médio e querem ingressar no ensino superior? São muitos. Ok, mas é só para ajudar aqui. Eu gostaria muito apoiar na ideia do Tinjumbila. É o seguinte, não vamos misturar as águas. O Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação, que nós estamos aqui a frisar, que é o ensino geral, são ministérios diferentes. Apesar exato. por defenderem a mesma ideologia, que é a educação e o Exatamente. conhecimento, mas são ministérios diferentes. Eu, pelo menos hoje e este ano, quero parabenizar o Ministério do Ensino Superior por não se constatar as lutas que teve em outros anos. É outros anos. Mas não podemos deixar de não- esquecer que este ano, Sim. para além das lutas, houve uma problemática com a Universidade de Agostinho Sim, Neto por houve, ter sim, nós- acrescentado acrescentado mais um dois- valor, mais 2 mil Sim, kwanzas não para estamos a as falar, pelo nós estamos a acesso. falar, e devemos ser realistas quanto a isso, estamos a falar no acesso, não é, a estas instituições. Exatamente. Agora, aquilo já é outros 500, conforme dizem as pessoas. É necessário que nós também reconheçamos isso enquanto sociedade. Exatamente. E pelo menos De o Ministério do Ensino Superior melhorou nesse aspecto, porque temos constatado uma enchente tremenda na Universidade Agostinho Neto. Exato. E pelo menos eu já constatei, através de 3 pessoas que lá foram fazer Já sou uma- inscrições. E mesmo, desculpas por ter interrompido, Oh, vamos é atender dessa o vez que o Augusto. Gelson- Augusto, boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Sim, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Olha, hoje nós estamos a falar sobre o acesso ao ano letivo 2019. Tem alguma Sim, opinião, ok. alguma questão? Esteja à vontade. Sim, tenho muita opinião neste caso, mas vou frisar pelo menos só no que tange pelo menos no ensino primário, neste caso. Esteja à Eu digo, vontade. eu vejo aqui no Mochico há uma dificuldade enorme. Dizem que a criança, quando tiver 6 anos, não pode ingressar bem, quer dizer, na escola pública. Então, isto também, vem então, aumentando mais o índice do analfabetismo, neste caso. Se nós podemos ver aquilo que é o programa do Executivo, ele prevê, neste caso, erradicar o alfabetismo. Agora, neste caso, quando aquelas crianças
ficam fora do sistema de ensino porque já têm a idade de 7 anos, 6 anos. Então, isto é muito complicado. Sim, este aqui é o meu ponto de vista com relação ao acesso do ano letivo 2019. Sim. Muito obrigada, caríssimo. Continue então em companhia do nosso programa. Um beijo bem especial. Até já. Muito obrigado, igualmente. Ok. Pois é aquilo que estava-se a falar, não é? Exatamente. Olha, infelizmente, este foi o nosso último telespectador para o tema. Mas podem continuar a ligar para nós a partir do 4º bloco. Temos mesmo que despedir-vos, porque estamos mesmo sem tempo já. Mas vamos tentar ver se conseguimos então, porque este tema é um tema muito importante. Deve ser abordado mais vezes, porque ainda há outras questões muito importantes para serem respondidas. Então vamos tentar fazer uma parte 2 do acesso ao ano letivo 2019. Quero agradecer o Gelson Canda, o Rafael Aires e o Francisco Chinjumbila. E gostaríamos que vocês dessem assim alguns remates finais em função do nosso tema, a título de considerações finais. Começando pelo Gel. Começarmos aí. Na verdade, eu até poderia... breves, mesmo bem rapidinho. Para ser tão breve, vou primeiro aqui parabenizar o esforço, porque também algum esforço tem-se feito, e fazer deixaria o meu apelo ao Ministério da Educação para que faça mais um esforço. Na verdade, Luanda é a província que mais cresce, a população que mais cresce é de Luanda, então que se invista mais nas escolas públicas. Este é o meu apelo. Rafael. O meu apelo também vai para o Ministério da Educação. Se nós dissemos que as crianças são o futuro do amanhã, é o futuro do país, então devemos ir apostá-las. Devemos ir apostar nessas crianças. Devemos ir apostar na formação delas. É triste e é de lamentar quando a gente liga a nossa televisão e ouve que podemos correr o risco de ter mais de 3.000 crianças fora do ensino. É de se lamentar, certo? Que futuro, que país nós teremos daqui a 4, 6 anos com essas crianças fora do ensino? Por favor, senhora ministra, vele por este lado. Construa mais instituições para essas crianças, construa mais salas de aula para essas crianças, porque são o futuro da manhã e o país precisará delas daqui a 5, 6 anos. Muito bem. Por favor. Muito bem. De uma forma muito rápida, dizer que, pelo menos eu apelo ao Ministério da Educação e ao Governo em geral, para aprimorarmos mais naquilo que é a obrigatoriedade do próprio Ministério e também optarmos mais na construção, ou nas construções de escolas. Não podia mesmo sair daqui, não é, para aproveitar essa oportunidade e mandar um beijo muito forte à minha esposa, Tânia Manuel. Muito assim, bom. Já não vou terminar. Tânia, beijo. Muito obrigado. Um beijinho, somos nós. Um beijinho. Exatamente. Obrigada a vocês por estarem aqui connosco e esperamos que vocês estejam cada vez mais disponíveis para estar aqui para abordar diferentes temas, não só este, mas como outros. Exatamente. Damos assim por encerrado o nosso tema. Este que é o terceiro bloco. Vamos assim partir para um brevíssimo intervalo e voltamos logo ao som de Master Jindungo. Vamos embora. Master. Master Jindungo, I'm the lover and you're the do jeito que te arrastas o meu corpo, baby, acredito, eu fico louco, que nem o próprio whisky no meu corpo. Tu tens tantas curvas no teu corpo, nesta sua pista juro que me perco. Prefiro não tocar só pra não estragar, mas do jeito que tu dança me deixa sonhar. Eu fico quieto, logo começo a gaguejar. Baby, como tu, juro, nunca vi. Do jeito que tu danças até sinto a minha calça a ficar sem cinto. Diminui a tua pressão sobre meu corpo. Do jeito que me toca, do jeito que me agarra, do jeito que te arrachas. Do jeito que me toca, do jeito que me agarra, do jeito que te arrachas. Eu e tu, soltar, azar, 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 azar.
corpo me excita. Teu tarraxo me devora. Me torno um atrevido só pra te atacar. E em vez do teu corpo eu vou tirar. Fico safado, bandido, ninguém me vai controlar. Eu e tu, em um conto, vivemos um momento apenas nosso. Juntinhos agarrados, acabamos em roço. Em roço. Acabamos em roço. Do jeito que me toca, do jeito que me agarra, do jeito que te arracha. Do jeito que me toca, do jeito que me agarra, do jeito que te arracha. Eu e tu, soltar. Azar, azar, azar. Azar, azar, azar. Do jeito que me toca, do jeito que me agarra, do jeito que te arracha.